Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Vivian Lima. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial. Ela é uma advogada previdenciarista já há muitos anos. Eu tive a honra de trabalhar com ela desde os meus 14 anos. Ela é a minha mentora, me ensinou tudo que hoje eu sei, né? Ela acompanhou a minha trajetória desde nova, por conta dela me espelhei nela, que hoje eu sou advogada previdenciária. Eu vou trazer para vocês a doutora Maria Helena de Almeida Silva, que ela já está nessa trajetória há muito tempo. Para mim, ela criou o INSS, né? Ela começou já com previdenciário antes de ter nas faculdades, antes do pessoal conhecer. Então, espero que vocês aproveitem, porque ela, além de uma grande advogada, ela é uma escola e tem muito a ensinar. Seja bem-vinda. Espero que você goste. Obrigada de você ter me convidado para esse café aqui. Eu sei que você tem muito para ensinar e fica à vontade, que é uma conversa bem leve, tá? A gente vai falar bem tranquilamente. Ah, sim. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco, né, da sua trajetória, quanto tempo já que você trabalha, como que você conheceu o INSS, né, que não era moda igual é agora. Conta um verdade, era diferente. Então, conta um pouquinho para nós. Então, desde 1984, eu trabalho na parte do INSS, que eu me formei em assistente social, eu trabalhava numa empresa e eu fazia todo o serviço social da empresa. E fazia também o INSS, que ali existia auxílio-doença, aposentadoria, auxílio funeral na época, auxílio acidente, auxílio maternidade. Então era a empresa que resolvia para os funcionários. E ali era eu que fazia. Eu tinha até uma carteirinha na época, era credenciada ao INSS. Então, quer dizer, já tinha passagem direto para lá, né? Isso em 84, comecei, né? Aí eu saí da empresa em 93, né? Aí continuei fazendo aposentadoria, dando entrada no auxílio-doença, fazendo pensão por morte para os conhecidos e tal. Aí depois eu via que tinha uma dificuldade entre o INSS, quando ele dava indeferido, a gente fazia recurso e continua até hoje, né? Aquela demora toda. E eu tinha dificuldade de arrumar algum advogado para poder resolver os meus problemas, né? Minhas questões. Aí eu resolvi fazer direito em 1996, me formei em 2000. E de lá para cá continuei fazendo o INSS administrativo e também o judiciário. Legal. Né? Você é bem conhecida então, né? Sou. Tem bastante gente que te procura. Graças a Deus. Eu tenho o meu escritório, né? Desde 2002 que eu montei meu escritório, graças a Deus estou lá até hoje. E você fica perto de onde? Eu fico na Avenida Rio das Pedras, número 4271. Eu sei que a Maria Helena ela atende 2 vezes por semana e é por ordem de chegada, né? Isso, Vocês entendem. Eu queria que você contasse qual a grande maioria dos casos que você pega lá, se é mais doença, aposentadoria. Eu pego todos os casos, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio reclusão, acidentário eu pego mais na parte judicial, né? Benefício assistencial idoso, aposentadorias de todos os tipos, idade, por tempo de contribuição especial, e também por deficiência também, e os benefícios assistencial, que é o LOAS, né? O idoso e o benefício deficiente. Entendi. Tá? Pego todos os casos, tanto administrativo como o judicial. E assim, tem algum que você gosta mais de atuar desses todos? Ou você gosta de qualquer que vem? Meio bucha você gosta? Eu gosto.
É independente, você não Tudo. tem preferência. Todos, não tenho preferência. Eu gosto de todos. Para mim Veio a bucha, você quer mesmo veio. resolver. Sim. Você se importa em só esclarecer um pouquinho pra gente do acidentário? Sabe por quê? Porque eu sei que tem gente que acha que auxílio doença e acidentário é a mesma coisa, porque os clientes já vêm me perguntando. Sim. Você pode só relatar um pouco qual a diferença entre um e outro, por favor? Nós temos o INSS tem dois tipos de benefício. Um é acidentário, é quando você se acidenta na empresa. Um benefício previdenciário, né? Que você se acidentou na empresa, então é um acidente de trabalho. Certo. Tá? Aí você está trabalhando, aí você entra no... Você se machucou lá. Se machucou lá, entra no INSS, tá? Você fica uns meses ou fica dias, dependendo do acidente. Ou fica anos. Eu já tive tenho uma cliente, que ela tá até hoje, faz mais de 5 anos. Ela cortou os dedos, né? Perdeu os dedos. Então, ali fica renovando o benefício dela. Entendi. Tá? E também tem um acidente doméstico. O acidente doméstico é quando você está fora da empresa, tá? Você tem um acidente, vamos supor, deixa eu dar um exemplo. Você é atropelada, né? Ele passa em cima de você, você não morreu, né? Mas ficou com uma sequela. Aí sim, aí o INSS... O que ele faz? Você vai entrar no auxílio-doença, porque você precisa estar contribuindo para poder entrar no auxílio-doença. Então, você teve aquele acidente. Esse é um acidentário doméstico. Tá? Aí você sofreu o acidente, aí você ficou com uma sequela. Tá? Eu tive vários casos, mas esse eu vou explicar. Ele estava fazendo um motocross, tá? Aí caiu da moto, e fraturou o pé. Só que de lá para cá ele não melhorou. Ele ficou com a perna menor. Nunca mais voltou. Nunca mais ficou bom. Ele anda mancando. Então ele teve alta no INSS. O INSS não pagou 50%. Então o que nós fizemos? Entramos na justiça. Isso daí no acidente doméstico. Na vara comum. Tá certo? Então, entra no judiciário, aí o perito ele vai avaliar se realmente ele tem uma sequela ou não. Então ele passa ainda por um perito, Sim, né? Precisa ter essa prova toda. Tem que passar com o perito no judiciário. Entendi. Aí o perito é quem vai avaliar se ele ficou com sequela e vai diminuir os trabalhos dele. Entendi. Sim. Aí ele recebe 50% do salário dele, do que ele recebeu quando ele estava no auxílio-doença. Entendi. Certo? Porque ele ficou com a capacidade laborativa reduzida. Então ele pode trabalhar, mas não igual ele fazia antes. Isso. Aí ele recebe um pouco. Recebe 50%. Para compensar o valor. Isso. E esse valor que ele recebe 50%, é até o dia que ele se aposentar. Entendi. Quando ele aposentou, aquele valor... Aí ele recebe valor de aposentadoria. Aí ele vai receber esse valor também, ele incorpora na aposentadoria, quando é feito os cálculos. Então ele é incorporado. Como se ele estivesse contribuindo. Como ele estivesse contribuindo. Interessante. Tá? E o auxílio acidente do trabalho também é a mesma coisa. Teve um acidente... ficou com sequelas, que reduziu a sua produtividade, o que ele vai fazer? Vai entrar na justiça. Se o INSS não der por conta própria, certo? Porque ele também pode conceder esses 50%. Legal. Se ele não concedeu, então ele pode ir para a justiça, certo? E ali o perito também vai avaliar se realmente ele ficou com sequelas ou não. Mesmo ele tendo o laudo do médico, ele precisa passar, mesmo, tem que ter. Aí é o seguinte, o que ele vai receber, que a gente vê muitas propagandas aí enganosas, né, sobre a Previdência, é que a pessoa vai receber 5 mil reais, 60 mil reais. Não é. O que ele pode receber de indenização é o que ficou da trás. Quando ele teve alta, certo? Até a concessão desse benefício acidentário. Às vezes nem dá para mensurar, então, né? Não, depende do caso. Não dá para saber, porque ele vai receber 50%. Do salário dele. Então, quer dizer, se ele ganha um salário mínimo no auxílio acidente,
então ele vai receber a metade desse salário mínimo, certo? Entendi. Teve alguma situação dentro dessa trajetória, alguma pessoa com uma doença muito grave que te marcou? Eu acho que são várias, né? Porque você tem muito cliente. Tem muitas. Mas assim, já teve alguma situação que você ficou indignada com o que o perito trouxe? Porque eu acho legal trazer aqui para eles entenderem que já é difícil ter o laudo, mas além de você ter o laudo, você tem ainda uma trajetória aí para conseguir o seu direito, né? Sim. Teve já alguma situação da pessoa estar muito mal e o perito falar que ela está bem e você ficou indignada? Teve várias. Inclusive, eu tive um que eu fiquei muito emocionada quando a juíza, eu entrei na justiça, e a juíza deu procedente à minha ação. Porque eu entrei com pedido de pensão por morte para maior inválido, ele tinha deficiência mental, certo? E na perícia, o perito falou que ele tinha capacidade para o trabalho. Mas ele tem mesmo uma incapacidade permanente, ele tem. Entendi, ele era bem ruim. E o perito judicial falou que ele não tinha, que ele tinha capacidade para o trabalho. E aí você... Só que aí eu impugnei o laudo dele, porque eu ilustro tudo, né? Todas as minhas petições eu ilustro. Mostrei para a juíza que ele não tinha capacidade e quando veio a sentença veio o procedente. Fiquei super feliz. E são vários, né? São vários... Aí você ficou surpresa porque normalmente eles vão pelo perito, né? Vão pelo perito. Inclusive, eu entrei na justiça porque o INSS disse também que ele tinha capacidade para o trabalho. Então. Entendeu? E a pessoa estava super mal. Super mal, deficiente mental, não tem... vários casos, tem um recente também, que é um que perdeu o pai e a mãe, certo? Perdeu o pai primeiro, depois perdeu a mãe. Então, ele é maior inválido também. Ele é um deficiente. Porque no INSS também, se o pai falece ou a mãe e deixa um filho maior inválido, esse filho maior inválido, ele tem direito a receber a pensão do pai, e se a mãe também recebia, também recebe da mãe. Interessante. Aí, nesse caso, você tem que comprovar que ele não tem capacidade civil. Então, ele tem que comprovar que antes do falecimento do pai, antes do falecimento dos genitores, né? Ele tinha incapacidade. Você tem que demonstrar antes e não depois, certo? Entendi. Tem que acontecer antes do fato gerador, né? Digamos assim, antes da morte. Também. E a dependência econômica caso também. O INSS, ele é uma pessoa... infelizmente, esse rapaz, ele é insociável, sabe? Entendi. Ele não se socializa com ninguém. E foi fazer perícia e o perito do INSS disse que ele tinha capacidade. Nossa. Mas aí eu entrei. Você junta vídeo também, que eu sei, né? Isso, junto vídeo, junto tudo. E nesse caso também tem audiência? Ou você acha? Olha, tem uns casos que tem audiência. Mesmo com doença? Mesmo com a doença. E aí ele pede que pede. Esse caso meu, que era o pai e a mãe, uma da pensão, o juiz pediu para fazer a audiência com ele. Para ver mesmo como que era? Para ver como que ele era. E deu tudo certo com a pessoa lá? Deu para controlar tudo? Porque às vezes a pessoa tem alguns surtos, né? E os juízes, o que você acha deles, assim? Eles normalmente, eles são... olha, do juiz... Olha, o juiz do Juizado Especial Federal e o da Vara Previdenciária são... Eles são mais coerentes, assim, são mais coerentes. Hoje em dia eles fazem muitas perguntas. Entendi. Eles percebem se a pessoa está falando a verdade, se não está falando, a gente sabe que ele tem um... Assim, tem um feeling melhor. Ele tem um feeling melhor para poder saber se... E realmente... tem ajudado isso nas vezes? Tem ajudado. O Juizado Especial, a Vara Previdenciária são juízes excelentes, viu? E os peritos que estão um pouco complicados, né? Também, os peritos estão um pouquinho complicados. Porque eles veem a pessoa lá acabada, eu vejo muita gente reclamando sobre. O perito do INSS, a maioria eles não dão. Pode ser o F70, que é a pessoa que é deficiente mental grave, ele fala que você tem capacidade para o trabalho.
A pessoa que tem auxílio-doença, a pessoa que tem problema na coluna. Tem pessoas que já operou 5, 6 vezes, ele fala que a pessoa pode trabalhar, entendeu? Falando em coluna, o que você acha quando você vê um vídeo de uma advogada falando que se a pessoa tem um pino, ela pode ganhar até 5 mil reais? Aí é fake. É fake, né? É fake. Alimenta muito esperança. É mentira. É mentira, certo? né? É mentira. Porque eu acho que assim, além do pino, né? Não é o pino que basta pra você ganhar 5 mil, né? Sim, é. Você tem que trazer aí outras provas, não é? Não é 5 mil. Vamos supor, se você está com problema na coluna. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem problema de coluna. Só que a pessoa precisa estar bastante deficiente ali. Tem que estar incapacitada para o trabalho. Incapacitada para o trabalho. Então, se ela estiver incapacitada para o trabalho, ela não vai receber 5 mil. Ela pode até receber 5 mil, mas vai depender do salário dela. Isso, para fazer uma média do salário, o INSS pega de julho de 94 até o dia que foi concedida a pensão, o benefício para ela. E aí faz os cálculos. Aí faz os cálculos. E também falar que é correto, que a pessoa vai ganhar, não tem como, né? Não tem como. Tem outras análises aí, você mesma está trazendo. Aí vai depender tudo do perito. E das provas que você for. E mesmo assim tem que ficar recorrendo, né? Mesmo se a sua prova for robusta, né? É isso que eu ia falar. Quando um cliente chega no seu escritório iludido com essas promessas, você já põe o pezinho dele no chão. Eu já falo para ele. Fala, não é bem assim. Mas aí você é aquele tipo de advogada que chega e fala assim, olha, sua causa é causa ganha, vamos fazer que vai dar certo. O que normalmente você instrui? Você fala para eles? Olha, quando é um auxílio-doença, a pessoa que está bem mal, né? Ele fala assim, eu vim fazer minha aposentadoria por invalidez. Aí eu falo para ele assim, olha, a sua aposentadoria por invalidez vai depender tudo do perito. Eu não tenho capacidade para analisar você, a sua doença. Certo. O juiz, eu vou fazer uma petição para o juiz. Ele vai ler a minha petição, eu vou explicar para ele lá o porquê que você não pode trabalhar assim, assim, assim. Aí o juiz, ele vai ler. Só que o juiz também, ele não tem essa capacidade para saber se você está doente ou não. Para isso, existe o médico. Certo. Então, é um médico... E o perito judicial é o médico de confiança do juiz. Então, ali o perito é quem vai fazer a avaliação. Aí o juiz fala assim, olha, vamos marcar uma perícia para ver se o perito que vai ver se ele tem capacidade ou não. Certo? Mesmo tendo laudo, precisa passar. Falou direito muito isso, porque precisa fazer a prova, né? Isso, exames, laudo, tem que trazer tudo isso. Aí ele vai passar para o perito. Aí o perito que vai analisar se realmente ele tem capacidade ou não. Entendi. Entendeu? É sempre bom, então, falar para os clientes que vai tentar, né? E aí que você vai dar seu máximo. Eu falo, olha, eu vou te falar a verdade, eu não posso te falar. Se você viesse aqui pedir uma aposentadoria por contribuição, você tivesse o tempo, eu ia falar, você vai aposentar. É diferente, né? Vamos supor, você tem 15 anos de contribuição, vamos supor, o homem. Você tem 15 anos de contribuição, tem 65 anos. Você vai aposentar. Tá lá tudo certinho no documento. Agora, por doença, nem eu e nem o juiz vai... Por isso que não dá para deixar ela muito objetiva, né? Sim, Porque assim, como eu penso, né? Não é porque o povo fica objetivando o direito. Não é todo mundo que tem problema no coração que recebe benefício. Depende do que ele trabalha, não é? Sim, e não é porque você arrumou um advogado que esse advogado, ele vai te aposentar. Não sou eu. Ele vai fazer o melhor. Exato. Então, é melhor procurar alguém que fale a verdade, né? Sim. E você entenda que a doença não te dá o direito. Sim. Não é? Ela mostra um caminho, mas não está garantido. Sim, né? Porque depende de várias coisas aí, né? Essas doenças, assim, que eu falo que estão na moda, e tem muita gente que chega e comenta pra mim, é moda. É moda, sim, porque eu acho que tem muita gente se aproveitando, né? E eu não gosto muito disso, porque eu acho assim... Autismo precisa de um olhar? Precisa, mas tem outras doenças também que precisam, né? Sim, E eu queria saber o que você acha quando o povo vira e fica falando assim, olha, se você tem autismo, você tem direito a isso. Se você tem um
problema em um olho, você tem direito a 60 mil reais. É complicado também, né? Porque você alimenta também uma ilusão de alguém que já não tem nada. E aí ela já aconteceu com você, do cliente já te ligar perguntando isso? Já, porque esse problema de visão, um olho, entendeu? Não consegue. Não, mas é porque teve uma época que estava bem na moda, né? Tava todo mundo falando sobre. Querendo, porque diz que essa lei aí, ela não vingou, entendeu? Então, a pessoa que é cega de um olho, ela não vai aposentar. Não vai pegar um benefício. Porque você tem que comprovar vulnerabilidade e incapacidade. Sim, se ela conseguir trabalhar com o outro olho, normalmente é o que eles falam, né? Sim, o outro olho tá bom. O outro olho tá bom. Tá? E aí ele consegue trabalhar normal. Isso, consegue trabalhar normal. Agora, se ele tem cegueira em um olho e o outro olho, vamos supor, ele está 50%, mais 50% comprometido? Sim, comprometido. E ele está trabalhando, certo? Aí vai depender de quanto tempo ele tem de contribuição para poder pedir uma aposentadoria por deficiência com contribuição. Entendi. Aí você vai partir para aposentadoria, não é nem o benefício. Não é o benefício assistencial. É bom você falar, porque tudo eles querem também colocar o BPC. Sim. E sabe o que eu falo para eles? Que o benefício assistencial ele não é muito seguro, né? Ele pode ser cancelado a qualquer momento. Sim, e o benefício assistencial ao deficiente, a maioria hoje é quem tem problema mental. O autista até ele recebe, só que ele tem que ser o autista severo e grave. Porque tem que comprovar vulnerabilidade, certo? E também, além da doença, ainda tem que saber a vulnerabilidade dele. A hipossuficiência dele. Certo. Agora, se o casal tem um filho que tem uma doença severa, certo? Logicamente, pela perícia médica, ele vai passar. Agora, se o pai ou a mãe trabalha, tem uma renda maior, então, infelizmente, ele não vai poder. São 2 critérios, né? São 2 critérios. Tanto a renda per capita, como a perícia médica. E é somado, né, esses critérios. Depende do outro, não é um outro. Vai ter que dividir a renda per capita pelas pessoas que moram na casa. O pai, a mãe e os filhos. E tem um limite, né? Tem um limite. Entendi. Certo? É 1/4 do salário mínimo. Tá? E aí então você faz essas provas, mas assim, o que eu falo para os meus clientes, né? Porque eles já chegam assim, eu quero aquele BPC. Mas se você pega alguém que já tem um tempo já contribuído, às vezes vale a pena aposentar do que fazer o BPC. Não é mais seguro a aposentadoria? Sim, é bem melhor. Porque a aposentadoria ninguém tira de você, né? Não, a aposentadoria não. Por invalidez, às vezes, dependendo dos casos, às vezes tem esse... ele era doente, às vezes melhorou. Não, existe esse pente fino. Então, chama para fazer a nova perícia depois de alguns anos. Se a pessoa estiver bem, aí é cancelado. Se ela continuar doente, tem que comprovar. Se continuar doente, tem que ele vai provar que ele continua doente, que ele continuou fazendo tratamento. Entendeu? Entendi. Tem muitos casos agora, que teve aquele pente fino, acho que em 2019, 2020, tinha muitos casos que a pessoa ainda estava mal e o INSS cortou. Só que aí procuraram o judiciário, né? Nós fizemos o restabelecimento da aposentadoria por invalidez e o perito deu. Entendeu? É até bom se falar, porque assim, tem alguns clientes também, devem ter te procurado, que assim, oi, tudo bem? Eu tive um infarto em 2003. Explica para eles um pouco qual que é a importância de procurar rápido, né? Porque não tem como eu ir atrás de um direito de uma doença, a não ser que em 2003 aconteceu e até hoje você está com sequela e está se tratando, não é? Se ele tiver esse problema até hoje, aí sim. E é importante o laudo atual, não é? Sim, mas só que ele tem que estar contribuindo. Ele teve em 2003. Tudo bem que ele vem doente, mas ele tem que estar contribuindo para pedir uma nova perícia. Senão só o LOAS não dá. Não. Exatamente. Não, e outra, infarto, é difícil dar o LOAS. Entendeu? É isso que eu explico para eles. O LOAS não cabe, não é a doença que diz.
é uma pessoa, que pelo B, até me corrija se eu estiver errado, pelo que eu analiso, o primordial é ela estar vulnerável com a doença de não promover o sustento. Para a criança, ela é desigual às demais crianças, não tem a mesma oportunidade. E se for um adulto, ele não consegue promover, ele é um vulnerável. Isso. Porque ele tem uma doença que deixa ele vulnerável, por exemplo, HIV. Se ele pega uma gripe, ele pode ficar internado, a pessoa fica ruim. Então, assim, são várias doenças, né? Mas a HIV, hoje em dia, ela é bem controlada. Né? Então, Depende do caso também. Muitas vezes, ele não é concedido para HIV. Porque é uma doença que é igual uma doença... Você vai controlando, então ele consegue trabalhar. Isso, você vai controlando e você vai tomando coquetel. Você pode trabalhar normal, tem muitas pessoas, milhares de pessoas hoje que trabalham. Esse é o X da questão, ela pode trabalhar normal. Pode trabalhar normal, entendeu? A pessoa, só se a pessoa, vamos supor, muitos deram derrame, aquele toxoplasmose, que a pessoa fica deficiente com a mão, que não tem mais como... Traz outras sequelas, né? E aí traz impedimentos. É uma sequela permanente. Então, aí pode procurar. E assim, a alcoólatra, esses casos, você já pegou algum caso de viciado? Sim, alcoólatra, dependendo da doença, do risco que ele tem, da doença dele, ele pode... Você já pegou e você já pegamos, foi instruindo? Esse aí ele trabalhava. Sim. Ele trabalhava e a gente conseguiu a aposentadoria. É porque tem horas que eles ficam vulneráveis mesmo, Sim, né? Também. Entendi. É bem interessante isso. E você já teve algum cliente assim... Porque, pelo que eu vejo, vocês atendem bastante clientes bem simples, né? Sim. E tem advogado que falava, né? Porque agora que eles descobriram que previdenciário é promissor. Você tem problema de receber com eles? É um pessoal que tem problema em pagar? Porque, assim, os meus, eles pagam até com gosto, eles ficam felizes, né? Não, olha, eu nunca tive problema com cliente meu. Né? Eles são de boa, né? São de boa. Eles ficam bem gratos, simples. Não ficam? Tem pessoas simples, tem pessoas, né, um cargo mais elevado, mas nunca tive problema com o cliente, não. Eu falo para eles que, assim, traz uma satisfação tanto profissional quanto social, né? Porque você está ajudando realmente quem não tem amparo nenhum. Então, eu quis te trazer aqui também no meu canal, porque... Eu acho, tudo bem, todas as áreas você tem que agir com responsabilidade, mas quando você lida com pessoas que eles são mais humildes e simples, né? Você não pode se aproveitar daquela situação para ganhar dinheiro. Acho Não, olha, até eu facilito para eles fazerem o pagamento, eu não sou assim, você pode, todos os meus clientes eu facilito. Vai negociando com eles. Às vezes falar, eu fico um sim ou não, às vezes no meu, e falar, doutora, eu preciso pagar não sei o quê, aí eu não tenho esse problema, graças a Deus. Eu sei que eu só vou falar, né, que essa profissão de advogado previdenciarista é uma boa profissão, entendeu? É um bom... você fica muito satisfeita pelas coisas que você faz e que o cliente recebe. Principalmente os doentinhos, né? Sim, as pessoas doentes, as vulneráveis, entendeu? Mas tem que ter esse olhar seu, né? Com responsabilidade, né? Sim, Não pode sair fazendo promessa, né? Não faço nenhuma promessa. Chegou no meu escritório, eu vou me aposentar. Sim, você vai se aposentar, mas se o perito tiver. Entendeu? Entendi. O perito e o juiz se convencer da perícia do perito, entendeu? Também. Eu fiquei focando nessa parte do laudo, porque eu tenho clientes que às vezes eles procuram que eles têm um laudo antigo, e é sempre bom você juntar os dois para mostrar que a doença existe desde lá atrás, né? E que até agora é até o mesmo caso. Sim, eu peço. Você tem dificuldade com isso? Eles trazem? Trazem. Tem alguns que têm dificuldade, não trazem, porque acha que tem que rasgar e jogar fora e acabou, entendeu? Mas outros deixa tudo guardadinho, vem numas pastinhas. Tem cliente que traz, sim. E eu também provo isso. Eu gosto de provar o antes, né? E o de agora. Porque é bom você mostrar que existe a doença desde lá atrás, né? Sim, às vezes piorou. Às vezes a pessoa saiu lá atrás e perdeu a qualidade de segurado. Então, você tem que demonstrar
que ele vem fazendo tratamento desde aquela época ele estava sem qualidade segurada. Então ele não conseguiu trabalhar, entendeu? E aí você aproveita lá. Isso, aí é o que eu demonstro para o juiz, que ele não tem qualidade segurada hoje. Mas quando ele tinha qualidade segurada, ele já ficou doente. Entendeu? Aí a gente demonstra isso para o juiz. É como vamos supor, uma pensão por morte para... vamos supor, uma mulher, que o marido faleceu. Então, ele perdeu a qualidade segurada. Só que, quando ele estava trabalhando, ele estava fazendo tratamento. Aí, ele veio fazendo tratamento, ele não podia mais trabalhar. E, vamos supor, ele perdeu a qualidade em 2020. Morreu em 2023. Certo? Então, mas ele vem fazendo o tratamento desde lá, que ele tinha qualidade segurada. Então, você prova judicialmente, certo? Que ele tinha qualidade e que ele estava doente, na realidade, estava doente, incapacitado para o trabalho. Já vários clientes que eu já consegui a pensão por morte assim. E só para deixar mais claro para eles, assim, o maior inválido que você fala é maior de qual idade? E inválido você fala porque ele tem uma doença grave, seria isso? Sim, maior de 21 anos. Maior de 21 anos, aí se o pai morrer, ele contribuía, tinha qualidade segurado, aí você pede. Aí essa incapacidade dele, ele não precisa nascer com ela, mas ela tem que existir antes do falecimento, né? Sim, antes do falecimento. Teve um caso que a moça foi casada, se separou, certo? Aí teve uma doença que ela ficou paralisada o corpo inteiro, certo? Aí, quando o pai faleceu, ela já fazia uns 10 anos que ela estava paralítica na cama. E daí eu pedi a pensão por morte do pai, entendeu? Entendi. Só aí o perito, ele deu a pensão para ela, deu o benefício, né? Falou que ela estava incapacitada. Só que o juiz, ele não entendeu, né? Não entendeu que ela teria esse direito desse benefício. O juiz deu improcedente a ação. Só que eu recorri no tribunal e ganhamos a causa. Caramba, foi um processo aí que demorou mais ou menos... demorou uns 4 anos. Quando saiu a pensão para ela faleceu. Ai, gente. Aí esses valores dos atrasados, fica para os herdeiros, né? Você acha que bastante gente morre nesse meio tempo, né? Morre. Você acha que tá bem... Porque assim, desde quando você começou para cá, você acha que a justiça foi ficando mais lenta? Você acha que mudou alguma coisa desde lá para cá? Alguns casos ela é lenta, alguns outros casos é mais rápida, mais célere. Entendi, porque dá até dó, né? Quando acontece isso. Quando sai a pessoa morre. Sim, quando sai, às vezes a pessoa nem vê que saiu o benefício. Quem vai receber são os herdeiros, né? E você já pegou algum caso de auxílio-doença, por exemplo? A pessoa fala para você que está doente, e aí você entra com a ação, tá lá trabalhando, e aí quando você vai contar para a pessoa que está quase para ganhar, ela fala para você que voltou a trabalhar. Como que faz nesse caso? Porque, não, às vezes, por exemplo, ele te procurou para tentar auxílio-doença que ele estava doente. Aí teve a negativa do INSS, você entrou com uma ação. Sim. Aí tá demorando, se ele voltar a trabalhar, o que você faz? Não, às vezes ele volta a trabalhar. Ou às vezes volta a contribuir com medo de perder a qualidade segurada. Mas aí ele continua com o direito. Eu já tive casos assim. Ele voltou a trabalhar, só que na perícia o médico deu a aposentadoria para ele, porque ele não tinha mais capacidade para o trabalho. Aí quando eu vi que o médico deu a aposentadoria, eu já falei para ele, pode parar de trabalhar. Aí ele parou de trabalhar e aguardou a sentença e está recebendo do INSS. Então pode voltar, às vezes pode voltar, sim. Depende do caso. Ou pagar, tem gente que paga. Porque às vezes é melhor continuar pagando, né? Porque não sabe o que vai dar. Teve um caso recente que nós entramos e ele continuou pagando. Agora, em janeiro, ele fez a perícia, o médico deu a aposentadoria para ele por invalidez e eu já pedi para ele parar de pagar. Por quê? Porque ele tem medo de perder a qualidade segurada. Como demora muito, é muito moroso às vezes o judiciário,
Então ele tem medo de perder a qualidade. Porque vai que dá negativo, né? Também. Eu tenho uma dúvida também que ela não está aqui, eu sei que a gente está quase estourando no tempo. É assim, ó, muitos clientes também me procuram para já querendo aposentadoria por invalidez, né? Quando você já viu algum caso que a pessoa pediu direto no INSS ou ela passou primeiro pela auxílio-doença para depois provar que a doença não... Não, primeiro tem que passar no auxílio, o benefício, fazer um requerimento no INSS de auxílio-doença. Né? Todos os benefícios, vamos supor, você tem que primeiro pedir na via administrativa. Mas aí para essa aposentadoria por invalidez não dá para pedir direto, né? Tem que passar pelo auxílio-doença primeiro para depois ver. Primeiro auxílio-doença, sim. Porque aí vai comprovar que não é uma incapacidade temporária, e Sim. é uma incapacidade permanente. Permanente, Mas primeiro passa no INSS. Aí normalmente, então, eu acho que esse tipo de aposentadoria é mais judicial, né? Você vai recorrer e pede lá. Não, tem às vezes o INSS dá aposentadoria. Ele dá também, dependendo do tempo que ficou? Dependendo da doença da pessoa, ele dá. Ele viu que ela não foi melhorando? Sim, sim. Muito legal, viu? Eu achei nosso papo bem legal. Eu acho que dá até para você vir depois mais vezes aqui para a gente abordar um pouquinho mais específicos, né? Tá certo. A gente tem um bastidor aqui. Eu queria perguntar, você gostou? Você achou que ficou claro? Tem alguma dúvida? Bom? Que assim, a gente tem uma plateia mini aqui, às vezes eu pergunto se eles têm alguma dúvida. Eu gostei muito de te receber, eu espero que você tenha gostado de verdade, viu? Não, gostei sim. Para você vir Pode chamar mais vezes. Então, eu queria te agradecer por você ter vindo. Eu queria saber se você tem algum recado para os advogados previdenciários, o que você sente e gosta nessa profissão e algum conselho aí para dar para eles. Você tem? Ter clientes, né? É receber o cliente com muita educação, explicar para eles, para o cliente, como que é a Previdência, como que funciona na Previdência, como funciona no Judiciário, e não iludir o cliente. E é uma área que você gosta, você indicaria? Sim, traz muita satisfação? Muita satisfação. Tem muita gente precisando, né, Helena? Tem muita. Tem muita gente precisando e precisamos, assim, de advogados bons, né? E advogados bons. Não iludir o cliente. Sempre falar a verdade mesmo. Isso. Falar a verdade. E muitas coisas a gente vê clientes no escritório. Eu vou dar um exemplo. Hoje mesmo foi alguém no escritório e a advogada pediu para... Ela não tinha tempo de contribuição para aposentar por idade. O que uma advogada fez? Pediu para ela contribuir o tempo que faltava, de uma vez só. De uma vez só. Gente, não faça isso. Não faça isso. Que o cliente, o segurado, ele vai perder dinheiro. Quanto foi o valor? Você sabe mais ou menos? Foi alto o valor? Foi R$6.500. Gente, e então, não deu em nada? Não deu em nada. E mesmo assim, a cliente poderia ter pedido o ressarcimento desse valor que ela pagou. Só que já passou muito tempo, ela pagou em 2018. Gente. Então, são 5 anos para você pedir para o INSS esse ressarcimento. Então, quer dizer, esses R$6.500 ela perdeu. Entendeu? Entendi. Então, o que não souber, pede para um colega que tem mais conhecimento, fala, olha, eu não vou te falar agora, mas eu posso te dar uma resposta amanhã. É mais fácil você fazer isso daí do que você prejudicar a pessoa. É o que eu também falo. Previdenciário está muito na moda, eu sou uma pessoa que eu falo mesmo nos vídeos e eu não estou nem aí. Eu acho que você atuar por estar na moda sem se preparar, se você não está nem aí para você e para sua reputação, pensa no próximo que você está prejudicando, né? Porque eu acho viável até as pessoas começarem a representar advogados que fazem isso. Isso. Mas, enfim, nós estamos terminando aqui. Eu gostei muito de te receber. Vai ser um prazer ter você de novo para a gente trazer um conhecimento honesto e verdadeiro aí para as pessoas, né? Você quer passar o seu telefone aí para quem quiser e precisar se aposentar, tiver algum problema ou tiver alguma dúvida nesse sentido, você pode falar. Sim. Qual que é o seu telefone para eles entrarem em contato? É 11 975 57 0440. Aí fala direto com você? Fala direto comigo, é o WhatsApp.
Ótimo, então. E você é bem acessível, né? Esse pessoal tem que Sim, ser mesmo, não tem sou. jeito, né? Essa coisa de marca horária não dá, né? Para quem Não, quer não, benefício, tá doente. pode mandar o WhatsApp, sem problema. Tá bom, então. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.